marxismo, leninismo e depois o gramscismo também encontraram terreno fértil aqui, né? A gente fala muito, por exemplo, sobre o Fórum de São Paulo, né? Que antigamente era escondido, depois a própria mídia disse que passou a existir, e recentemente até, veja só, um jornalista, salvo engano, da revista Época, né, num debate, salvo engano, na Jovem Pan, chegou a dizer o seguinte: olha, existe o Fórum de São Paulo, mas eu acredito que é um DCE, né? É como se fosse um departamento, puta que pariu, né? O Fórum de São Paulo, que é uma organização de características deliberativas, diga-se de passagem, porque os grupos de estudo lá, e se você for ler os documentos do Fórum de São Paulo, você vê isso, né? Os grupos de estudos apontam diretrizes e essa gente segue. E não bastasse ser deliberativa, veja que interessante, coloca partidos políticos de toda a América Latina, inclusive, obviamente, aqui no Brasil, não custa citar, todo mundo já sabe, PT, PCdoB e outros, né, em pé de igualdade com as organizações criminosas, como as Farc. Não que esses partidos não sejam organizações criminosas, porque alguns são, né, a gente sabe muito bem como é que funciona o meio de campo do Partido dos Trabalhadores, que a gente viu isso no maior escândalo de corrupção do mundo. Então, não é segredo, né? Então, quando a gente fala desse Fórum de São Paulo, o problema não é uma reunião de velhinhos da esquerda que ficam lá tomando chá das 5 para sonhar com aquilo que o comunismo poderia ter sido, porque tem gente que ainda coloca essa história do deturpar o Marx. Não se trata disso, se trata de uma instituição, né, criminosa, de diretrizes deliberativas que são empurradas goela abaixo na América Latina, desrespeitando a soberania dos países, né? Inclusive com envolvimento com o narcotráfico. Tem um livro, cara, me permita aí, para ir já fechando o raciocínio, que eu acho que deveria ser lido, que se chama Hugo Chávez, O Espectro, de um jornalista chamado Leandro Coutinho, salvo engano. O nome dele é Leandro Coutinho ou é Leonardo Coutinho? Agora me fugiu a memória. Mas nesse livro ele não cita, pelo que eu lembro especificamente, o termo Fórum de São Paulo, mas ele mostra muito bem como Maduro, como Fidel Castro e como vários outros se financiaram a partir de mecanismos criminosos escusos, dentre os quais o narcotráfico, o que não é novidade para quem lê o Red Cocaine, né? Porque quando você olha a obra Cocaína Vermelha, você vê muito bem que o Nikita Khrushchev já fazia também isso. Já fazia isso lá na antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, é a história do ciclo mestre. E quando a gente fala do Fórum de São Paulo, a gente esquece que as raízes são muito mais profundas que isso. Porque se a gente for popular na história, para trás, e a gente lembrar de um ano chamado 1967, né? Um ano antes do ano que não acabou, que é o 1968, e nas universidades brasileiras 1968 não acabou mesmo, né? Ainda está todo mundo em Woodstock, né? Se você for olhar para o 1967, tá certo? O que é que você vai perceber ali, tá? Em 1967, a Organização Latino-Americana de Solidariedade, chefiada por quem? Por Cuba, que reunia movimentos revolucionários e os chamados anti-imperialistas e realizou a primeira conferência tricontinental com 500 delegados da Ásia, da África e da América Latina para a implantação de um projeto revolucionário a partir de Cuba. Ora, isso veio acontecendo. É claro, em 91 aconteceu o que aconteceu com a União Soviética, essa gente nunca desiste, né? É um princípio do Trotsky, a revolução é permanente, nunca iremos desistir dessa porra. Então, o que acontece? Você tem a reformulação disso a partir do Fórum de São Paulo, e a esquerda mundial nunca nadou em tanto dinheiro, cara. Então, o que esses caras têm? Dinheiro. No caso do Fórum de São Paulo, o Brasil foi o cofre para essa gente, né? Se abrirem o BNDES, a caixa preta, e fizerem as ligações que precisam ser feitas, vão descobrir isso. São bilhões e bilhões de reais para financiar essa porcaria, né? Então, o Brasil foi o cofre dessa gente, a esquerda nada em dinheiro, e não bastasse isso, se a gente colocar isso dentro de uma conjuntura mundial, a gente ainda vai falar de Rockefeller da vida, de Fundação Ford, de George Soros com a Open Funded Society, entendeu? Aí você puxa lá as listas do que é financiado por essa gente, certo? E de quanto essa gente lucra com isso tudo que está acontecendo. E neguinho olha para você
que vai dizer que é teoria da conspiração? Então, me explica, então, essa sucessão de fatos que você, não eu, né? Você, eu falo, o esquerdista, chama de coincidências, né? Ele reputa isso como sendo coincidências. Então, essa notícia do Maduro aí que você leu, de repassar mísseis para guerrilheiros, não me surpreende. Agora, veja que coisa interessante, não é o principal, mas eu sempre acho isso engraçado, é como essa gente camufla, né, as estratégias revolucionárias e o comunismo, inclusive o nome que eles dão às coisas. Você vai ver, por exemplo, a Organização Latino-Americana de Solidariedade. Olha que coisa bonita. Né? Quem é que pode ser contra a solidariedade, né? Pois é, quem é que pode ser contra a solidariedade? Aí você vai, Exército Nacional da Libertação, pela libertação, como você citou aí. Quem é que vai ser contra a Libertar-se? Fórum de São Paulo, né? Parece um localzinho para discussões inteligentinhas e tal. Então, assim, é isso, cara. E isso já está previsto desde George Orwell, né? Quando se falava da nova língua. Né? Então, esses caras conseguem implementar o processo revolucionário em todas as vias, cara. Em todas as vias. Seja na reformulação da linguagem, seja no propagandismo ideológico, entendeu? Seja nos atos mesmo mais revolucionários, como acontece com o Maduro, que só agora, quando a coisa chega à superfície, a mídia descobre ou finge descobrir, enfim, que há uma pontinha de um iceberg e diz, olha lá o gelo. Existe gelo, né? Puta merda, entendeu? Puta merda. Então, assim, é incrível, entendeu? Como esses fatos ainda costumam assustar muita gente. Quando há muito tempo atrás, isso já vinha sendo dito por analistas conservadores, cara. E nós éramos jogados como os malucos, os teóricos da conspiração, entendeu? Então, agora essa gente varre tudo para baixo do tapete. Então, faz até um adendo, porque a preocupação, por exemplo, não digo que é a única, claro, são várias, mas por que a preocupação, por exemplo, de destruir uma pessoa como Olavo de Carvalho? Se não para colocar nele a pencha de imbecil, como fez algumas revistas, quando este senhor havia dito tudo isso que está acontecendo há muitos anos atrás. Entendeu? Havia denunciado o imbecil coletivo como um conjunto de pessoas até inteligentes que se reuniam para imbecilizar-se umas às outras, e hoje esse conjunto de pessoas nem mais inteligentes são. Porque é aquela história, cada geração é tanta mentira sendo repetida até virar verdade, que a cada geração você tem um conjunto de pessoas mais enfiado na lama, né, e sem conseguir enxergar onde está. E o Brasil passa a ser um país fora do contexto mundial, sem entender o local onde está. Porque durante muitos e muitos anos virou um anão diplomático refém dessa turma. E refém, sobretudo, do Fórum de São Paulo. Como é que você fica refém de Maduro, rapaz? Como é que você fica refém de Fidel Castro? Entendeu? Então, assim, aí você vem agora dizer que são tudo teórico da conspiração. Chamem de teórico da conspiração, chamem do jeito que quiser, pois eu sempre vou preferir olhar e observar para os fatos, porque, como diria Groucho Marx, eu prefiro acreditar nos meus olhos do que nos inteligentinhos.